Olá, meus amigos, uma boa noite a todos, sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Gente, que bom! Então sejamos todos nós bem-vindos, é hora de começarmos o nosso Evangelho, vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Lembrando que nós estamos fazendo um estudo sequenciado do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu estou com a tradução de Evandro Noletro, que é da própria Federação Espírita Brasileira, tá bom? Nós estamos no capítulo 5, hoje nós vamos fazer o item 12, motivo de resignação. Divino amigo Jesus, e por conta, Senhor, da nossa escolha, da nossa rebeldia, estamos aqui diariamente, repetindo muitas vezes escolhas erradas, abrindo mão das tuas lições, abrindo mão da luz que o Senhor nos apresenta, abrindo mão da verdadeira felicidade em troca de prazeres medíocres e transitórios. Te abandonamos há 2000 anos atrás e muitas vezes em nossas atitudes continuamos te abandonando. E o Senhor nunca desiste de nós, sempre estendendo tuas mãos, nos convidando a te seguir. Que nessa noite, Divino Amigo, em que iremos estudar sobre a resignação, que possamos aprender, porque resignação foi a lição que o Senhor também nos ensinou, carregando uma cruz que não era sua, mas que soube renunciar e resignar, mostrando a cada um de nós a atitude que devemos ter perante as adversidades, as dificuldades e o sofrimento. Envolve-nos, Senhor, na tua paz. Ampara a todos nós. Graça te damos, amor querido, que assim seja. Vamos então? Resignar é aceitar e não reclamar. É aceitar e não se lamentar. É aceitar e não se revoltar. Mas essa aceitação, ela não é passiva, ela é ativa. Tudo o que Jesus nos ensina não é passivo, é ativo. Existe um movimento. Resignação não é uma atitude estática. Resignação é uma atitude de movimento, de ação, de coragem, de esperança. Reclamação,
revolta. Isso tudo não é resignar-se. Então ele vai falar aqui pra gente, esse amigo espiritual, os motivos que nós temos para resignar. Ele vai falar muito na palavra sofrimento. E o nosso Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, eu, porém, venci o mundo. Então nós estamos aqui na Terra, nós estamos encarnados em um planeta que é de provas e de expiações. Ou nós estamos passando por provas, ou nós estamos passando por expiações. Não há como passar por prova ou por expiação dando gargalhadas, ou balançando numa rede tomando água de coco. Em hipótese alguma. Nós reencarnamos e tem um propósito. Aí você vai dizer: ai, mas vocês espírita também, essa coisa tem que pagar, tem que sofrer. O que você prefere? Você prefere o inferno eterno, ardendo no fogo que queima constantemente, eternamente, você não tem oportunidade de sair dali, você errou e já era. Porque se nós formos avaliar a conduta da humanidade terrena, nós vamos observar, se for dessa forma, que o inferno está bem lotado. Por isso a parábola de Adão e Eva, desobediência. Então, qual é a característica do terrícola? Desobediência. Então, nós escolhemos a porta larga. Nós escolhemos a porta dos prazeres, a porta do egoísmo, a porta da vaidade. E até hoje nós optamos ainda por isso. E nisso nós vamos adoecendo cada vez mais a nossa mente. Então é necessário nós pararmos e termos uma atitude coerente, termos um movimento adulto, maduro espiritualmente. Chega de brincarmos com as coisinhas do prazer, que tem atrapalhado tanto o nosso processo de evolução. Nós estamos há séculos, gente, brincando como criança em busca de um prazer transitório, tão tolo, tão infantil. E a gente perde uma encarnação inteira por causa disso. Por causa do apego, por causa de coisas, por causa de uma má administração da própria encarnação. Entende? Então o Evangelho nos convida a uma maturidade, ele nos convida a crescer, ele nos convida a pensar como gente grande. Então acho que é hora da gente começar a despertar, é hora de nós nos livrarmos dessas mazelas morais, sabe? Dessas atitudes mesquinhas, tantos anos, tantos séculos. Vamos pensar, vamos copiar Jesus. A gente pergunta assim: é fácil seguir Jesus? Ah, não, é muito difícil seguir Jesus. Não. O mais difícil, o mais doloroso são as escolhas que nós fazemos erradas. Nos traz muita dor, além de nos trazer muita dor, muito sofrimento, nos aprisiona. Todos os vícios nos torna escravos. Se eu tenho um vício, eu sou escravo do vício, escravizado ao vício. Então, as nossas escolhas equivocadas, elas são as mais difíceis, as mais complexas, que nos traz muita e muita dor. E, além de tudo, retarda a nossa evolução. Mas como nós optamos seguir Jesus, quer fazer o bem, é ser bom, é ser doce, é ser amável, é ser gentil. Quando nós escolhemos esse caminho, a gente se liberta. A gente se liberta. Olha só, motivo de resignação. Item 12, capítulo 5. Por estas palavras, bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados aflitos. Então ele pegou ali as bem-aventuranças que o nosso Senhor declamou, né? Imagina dizer bem-aventurado. Bem-aventurado é felizes. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Jesus indica, aí o comentário, ao mesmo tempo, a compensação
que espera os que sofrem, a compensação que espera os que sofrem, e a resignação que abençoa o sofrimento como um prelúdio, como um início da cura. Só esse parágrafo aqui já tem muita informação. Então, quando Jesus fala, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus está indicando ao mesmo tempo a compensação que espera os que sofrem. E compensação não é aqui, é do outro lado, na vida espiritual. E a resignação que abençoa o sofrimento como um início da cura. A resignação. Então a gente para pensar assim, ele vai falar bem, o texto é muito bom esse texto. Só uma leitura corrida já nos traz muita informação. Mas o que a gente tem que entender é, quanto mais eu me revolto, pior fica. Quanto mais eu reclamo, pior fica. Só esse movimento aqui da resignação, isso já me dá um acalento muito grande. Isso já me traz uma calma muito grande. Mesmo aqui encarnado. E quando ele diz assim, como o início da cura, por quê? Se eu estou passando por alguma dor física ou moral, e se eu me revolto com essa dor, se eu me revolto contra Deus, não tem início de cura. Então não é só passar por um sofrimento, é como eu estou passando por esse sofrimento. Então, se eu passo por um sofrimento revoltada, eu não aprendi a lição. Vai repetir, ou seja, não tem cura. Não houve a cura. E a cura, gente, é a cura moral. A nossa maior doença não é a doença física, é a doença da alma. A maior pandemia é a doença da alma. É a que mata, se mata e mata. É a doença da alma. Por conta da doença da alma, a humanidade terrena tem guerra. A humanidade terrena tem miséria. A humanidade terrena é maltratada por conta de almas adoecidas. Então, a maior doença é a doença da alma. Então, se eu me revolto, se eu reclamo, se eu blasfemo contra Deus, isso mostra que eu continuo muito adoecida da alma. Vou ter que repetir a lição. É assim, gente. Não é do jeito que a gente quer. É do jeito que Deus quer. Porque é a forma de nos corrigir. Agora, vale sempre lembrar. A dor é o último recurso que Deus utiliza para trazer seu filho de volta ao seio. Então, por exemplo, hoje é Deus nos chamando. Deus está nos dando orientações, advertências, direção. Nós estamos aqui, todos nós estamos sentados, está tudo muito bem. Ninguém está aqui hospitalizado, ninguém está aqui passando qualquer... A gente está bem, né? Tanto é que a gente está aqui olhando para a televisão, está tudo muito bem. Então a gente para e pensa assim, hoje eu estou recebendo um chamado para eu mudar a minha vida, para eu mudar as minhas atitudes. Se eu faço esse movimento, não vai ser necessário o último recurso, que é a dor. Então, eu posso passar por provas, posso passar por expiações, mas talvez mais leve. Porque quanto maior o meu débito, maior a dor. Então, imagina o que é você fazer mal a uma pessoa. Agora, imagina o que é você fazer mal a 10, a 30. Então, essas palavras também podem ser traduzidas assim. Vamos ver. Deveis considerar-vos felizes por sofreres. Então,
Se eu tenho qualquer limitação física, tem um propósito. Se eu convivo com pessoas dentro do lar, pessoas difíceis, tem um propósito. Se eu tenho uma relação difícil com um parente, com um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe, vamos usar a lógica. Ou você fez o mal, ou o outro te fez o mal. E se estão juntos, debaixo do mesmo teto, é porque tem um propósito, aprender a se amar. Se mesmo assim vocês continuam se maltratando uma à outra, um ao outro, não estão aprendendo a lição. Vão voltar em situações cada vez mais difíceis. Então é melhor nós aprendermos, não usa o último recurso. Se tá leve, vamos lá, vamos tentar nessa. Vamos aprender a nos respeitar. Olha, você pode até não amar, mas nós temos o dever de tratar bem. Se nós aprendermos só isso, o tratar bem ao outro que convive conosco, pronto, alcançamos o que deveríamos ter alcançado. Tratar bem, respeitar, não gritar, não humilhar, não maltratar. Pronto, trate bem o outro. Eu gosto da fala do André Luiz, em uma das suas mensagens que ele coloca, esse livro de mensagens de André Luiz, que ele diz assim: trate o seu familiar da mesma forma que você trata as visitas. E ele está falando do familiar difícil. Pronto, é só isso. Tratar bem. Já cumpriu. Agora, se ficar gritando, berrando, reclamando, você está se maldizendo. Aprendeu a lição? Não. Passou como tinha que passar? Não. Vai ter que repetir? Vai. E repetir, gente, é retardar. A gente diz assim, nós vamos ter que voltar de novo. Gente, é retardar a tua evolução. Você está retardando a sua evolução. Retardando. E às vezes é esse ponto. Lembra quando Jesus diz, daí você não vai sair enquanto tiver um centiozinho. Um centavozinho. E às vezes é esse centavo que você está há 3, 4, 5, 6 encarnações. Porque eu não sei se esse entrave que eu estou tendo é a primeira vez. Esse entrave pode já ter 2, 3, 4, 5 encarnações. E eu não abro mão desse centavo. Logo, eu retardo o meu progresso. Então não é só uma questão de voltar. Nós vamos voltar de novo. Não. Eu tenho que pensar de forma contábil, né? Eu tenho que pensar, meu Deus, eu estou retardando o meu processo de evolução por causa desse centavo. Entende, gente? É isso que a gente tem que começar a entender. Isso é auto-amor. A gente fala tanto em auto-amor, mas de que a gente está amando a quem? A forma? A personalidade? O ser transitório que eu sou? O verdadeiro auto-amor, ele ama a essência, o espírito. Eu quero o melhor para mim como espírito e não como personalidade. Eu não estou aqui para atender os meus desejos transitórios. Eu estou aqui para evoluir como espírito, para me tornar um humano melhor. Entende, gente? Observa como isso vai ampliando. Olha como a gente vai começando a enxergar as coisas de outro jeito, porque às vezes, mesmo nós espíritas, nós falamos as coisas, mas sem ter muito consciência do que estamos falando. Não é bom voltar de novo. Nós vamos voltar de... Não vou retardar minha evolução. Continua ainda esse amigo espiritual. Deveis considerar-vos felizes por sofreres. Agora a gente já entendeu por quê. E ele diz, por quê? Na condição de resposta, porque junto, né? Porque as vossas dores deste mundo são pagamento da dívida das vossas faltas passadas.
Então, para quem já está estudando com a tia aqui, já entendeu o que é uma expiação e o que é uma provação. As provações, Deus manda. As expiações foi encrenca que eu arrumei. As provações que Deus nos manda, elas são de origem moral. As expiações que nós arrumamos são dores físicas e morais. E muito dolorosa. E Jesus avisou: Pedro, embainha a tua espada, guarda a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Gente, isso é tão lógico, tão justo. Como é que eu quero evoluir fazendo mal? Não, você vai sentir a dor do teu veneno. Para você não fazer mais isso. É um processo educativo. Pedagogia divina. Então, poxa, que bom, né? Da dívida das vossas faltas passadas. E essas dores, quando suportadas pacientemente, e aí a gente fala de dor física e dor moral. Quando suportadas pacientemente na terra, vos poupam, olha aqui, ó, vos poupam séculos de sofrimento. Vos poupam séculos de sofrimento. Porque se o papai fosse cobrar exatamente o que nós merecemos, a gente ia passar 500, 600, 700, 800, 1000 anos para recuperar uma encarnação que a gente apronta. Então ele só quer um movimento do filho de resignação, de não fazer mais, um movimento para ele se alegrar. Por isso é que Jesus contou a parábola do filho pródigo. O filho pródigo aprontou e não foi muito. Mas olha, na parábola Jesus mostra aquele pai tão feliz de ter visto aquele filho voltar. Ele sai correndo. E olha que é um pai, um idoso, né? Ele sai correndo, mata um novilho, né? Faz uma festa, porque meu filho voltou, meu filho que estava perdido voltou. Essa é a alegria do pai, quando a gente decide, opta em fazer o bem. Agora o filho só voltou quando já estava comendo com os porcos. A gente vai esperar chegar nesse nível? Vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Séculos. Deveis, pois, sentir-vos felizes por Deus haver reduzido a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá tranquilidade no futuro. E, meus irmãos, quando a gente está numa reta de evolução, quando eu apronto, eu saio da reta. A expiação não é um movimento de evolução. A expiação é eu sair da reta. Vou sofrer, aprender com a dor. Quando eu aprender com a dor, aí eu volto para a reta. E aí continua o meu processo de evolução. Então, quantas e quantas vezes, gente, nós temos saído da reta? Saído dessa reta? Por causa de quê? Porque nós queremos só os prazeres da vida. Nós fugimos de qualquer testemunho. Se nós pudermos fugir, a gente foge. Nós não queremos contato com dor, nem a nossa e nem a do outro. Ah, eu não vou visitar fulano porque
Ah, eu quero guardar dele aquela lembrança. Ah, eu não suporto ir no hospital. Eu não gosto, eu passo mal. É melhor ir visitar do que você ir ser um paciente. É melhor você cuidar, trocar a fralda, limpar, do que você ser o paciente. Então, deveis, pois, sentir-vos felizes por Deus haver reduzido a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá tranquilidade no futuro. Então, se você está passando por uma situação que isso te provoca uma dor, né? Às vezes, por exemplo, tem gente que sofre porque não conseguiu um casamento legal, sofre com a solidão. Tem gente que sofre por uma enfermidade física. Tem gente que sofre porque não alcançou a vida profissional que queria. Tem gente que sofre. Então, ou seja, todo e qualquer, aquilo que você tanto queria, e a vida não abre essa porta, não cede isso, não te dá isso, isso te provoca dor, pode ser uma expiação. Então viva isso sem reclamar, sem se maldizer, sem se entrar em depressão. Aprenda a lidar com o não que a vida nos traz. Tire lição de tudo isso. Aprenda, cresça. E a vida terrena, ela é só uma hora. É rápido. Vale a pena o sacrifício. Agora você vai passar uma hora aqui e vai perder uma eternidade só para atender os seus caprichos, abandonando os seus compromissos. Olha na obra Renúncia. Vamos pegar a história de Alcione. Quem não leu, está no canal. Mas olha lá a história da Alcione. Meu Deus, quanta renúncia daquela mulher. Quando ela encontrou Carlos Clênaga, que ele era padre, olha a aprovação aí. Não para ela, mas para ele. Ela era o grande amor da vida dele. Qual foi o primeiro movimento dele? Pensou abandonar a batina para casar com Alcione. Então, abandonar um compromisso é evoluir? Não. Abandonar um compromisso para atender o seu desejo é evoluir? Não. Ela, apesar da sua juventude, foi muito mais lúcida do que ele, porque ele era bem mais velho que ela. E ela mesmo jamais abandonar o seu compromisso com Deus. E quantos de nós abandonamos os nossos compromissos para atender ao nosso capricho pessoal, aos nossos desejos? Você acha que isso não vai ter conta? Vai. Isso é um débito? É. O homem que sofre é semelhante a um devedor de grande quantia, a quem o credor diz, abre aspas, se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, dar-te-ei a quitação do restante e ficarás livres. Se não o fizeres, eu te perseguirei até que pagues o último centavo. Então, olha só que interessante. Gente, a 100ª parte, se tu me pagar, tá tudo legal. Olha só que interessante isso aqui. Então, eu tenho tanto... Filho pródigo, foi embora, aprontou, pediu a sua parte na herança com o pai vivo ainda. Olha que situação difícil. Foi embora, estourou
tudo, se enrolou todo e voltou, e o pai super feliz por ele ter voltado. Não ficou dizendo, mas bonito, né, meu filho, o que tu fizestes, olha que situação. Não, o pai se alegrou e comemorou na parábola do filho pródigo. Então, o que esse amigo espiritual está nos falando agora? A gente tem tanto débito com a lei, porque a gente já aprontou tanto. Se nós fizermos um movimento de mudança, ou seja, pega uma parte, divide 100 partes, se você der só uma parte dessa centésima, tá quite. Por quê? Porque nós já fizemos o movimento. Por isso a parábola dos trabalhadores da última hora. Poxa, mas eles trabalharam só no finalzinho do dia e vai ganhar o mesmo salário. Porque quando eu faço o meu movimento de mudança moral, todos nós temos o mesmo salário. A paz de consciência. A alegria de amar. Todos nós temos o mesmo salário. Então nós precisamos fazer essa mudança, esse movimento. Olha, se me pagares hoje, mesmo a centésima parte do teu débito, é um movimento de mudança verdadeira. Dar-te-ei a quitação do restante e ficarás livre. Mas se não fizeres isso, eu te perseguirei até que pagues o último centavo. A dor irá nos perseguir. O processo de expiação irá nos perseguir. Porque se eu não mudo, quer dizer que eu continuo fazendo mal. E cada vez mais dor, mais sofrimento. Mais dor, mais sofrimento. Os nomes às vezes me apagam da memória. Quem estiver por aqui vai me ajudando. Mas olha que interessante. Era o segundo casamento. O primeiro casamento, a esposa desencarnou. A Odila. E a esposa atual, por ser uma pessoa extremamente ciumenta, Zumira, obrigada Maurício, a Zumira, por ser um espírito, que é a atual esposa, extremamente ciumenta, sofria de ver o seu esposo se relacionando e tratando super bem o filho de 8 anos de idade. Ela se incomodava de ver o amor do pai para com o filho. Ela sofria. Esse sofrimento dela é por conta dos ciúmes doentio, do egoísmo de achar que é dono das pessoas, né, Lígia? A Lígia está aí colocando a Zumira. E ela passou a desejar a morte da criança. Está no livro Entre a Terra e o Céu, e isso são fatos reais. Ela começou a mirabolar, facilitando o menino entre os carros, para quem sabe ser atropelado. Até que ela conseguiu realizar isso no mar. O pai e a outra filha se afastaram um pouco, passeando. O Amaro, né? O filho é o Julinho. Obrigada, Lígia. O Julinho ali brincando, ondas. E ela fez de conta que estava distraída. O menino se afogou, chamou pelo nome dela, Zumira. E ela fez de conta que não ouviu. Então, quantos atos nós, na condição de Zumira, já fizemos nessa vida? Olha a expiação que essa mulher está arrumando. Só que a Odila deixou o corpo, mas ela continua viva. A Odila também está sofrendo, porque é extremamente agarrada, possessiva com o esposo. Não admite uma nova relação, uma nova esposa. E agora, como ela sente culpa,
A Zulmira sente culpa, porque ela sabe que ela facilitou a morte da criança. Pronto. Agora Odila tem uma ação maior sobre ela. Está num processo doloroso de sofrimento em cima de uma cama. Então, meus irmãos, não há um mal que a gente faça que a gente não vai ter que sofrer as consequências disso. Espiritismo não é brincadeira. Espiritismo não é crença. Espiritismo é lei que rege o universo. O universo. Por isso que a gente diz, o Espiritismo, ele revela, ele é uma revelação. Revela as leis que já existem. E é para todos. Não é só para nós espíritas, é para todos e para todo o universo. São leis naturais que regem. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, olha, por conta de um ciúmes adoecido, sofrimento, apego, sentimento de posse, olha a encrenca que a Zulmira está arrumando para ela. O menino estava no processo dele, a desencarnação na infância. Mas nunca Deus contou que a Zulmira iria facilitar. Ele era um ex-suicida. Então ia ter essa vida mais curta na infância. Entende, gente? Que a gente... Então a gente traz isso, essas histórias, para nós entendermos os dramas da nossa vida. E muitas vezes, gente, nós estamos sofrendo e a gente pergunta, tá sofrendo por quê? Se eu fosse conversar com a Zulmira, um diálogo fraterno, qual é a tua dor, Zulmira? Eu sinto muito ciúmes porque ele ama demais aquele filho, ele dá mais atenção para o filho do que para mim. Então para e vamos fazer uma autoavaliação. O que está te doendo? Qual é o teu problema? Faça uma autoavaliação qual é a dor que você está sentindo. E quando nós paramos para olhar, a gente começa a perceber que é tão pequena. Eu estou com um doente dentro de casa. Mas às vezes a gente tem um home care. Cama hospitalar, cuidadores, não é verdade? As medicações. Vai visitar um doente que está dentro de uma casa abandonado, lá num bairro chamado Colônia Antônio Aleixo, num colchão velho, às vezes no chão. Feridas abertas, porque não tem como fazer curativo. Não tem medicação. Não tem um ar-condicionado, é no calor. Não tem um lençol limpo. Fralda. Óleo de girassol. Então, de que dor que a gente está reclamando? Que sofrimento é esse? Então, por isso que a gente sempre deve olhar em torno, que a gente vai ver que, apesar da dor, sempre tem gente muito pior. Então, imagina a alegria de Deus a olhar para Zulmira e ver esse espírito endurecido, ciumento, possessivo, fazer um esforço para cuidar do Julinho, fazer um esforço contra esse mal, esse ácido chamado ciúmes dentro dela. Imagina a alegria de Deus. Ai, que bom! A Zulmira está se recuperando, a Zulmira não está repetindo esses erros milenares dela. Olha que lindo ver ela lutando contra essa má tendência que está dentro dela. Olha a alegria do nosso Pai. Pronto, pagou com a 100ª parte. Só esse movimento de esforço que ela faz para não repetir os erros. Assim somos nós. Se nós começarmos a fazer um esforço muito grande
para não mais repetirmos os erros, nós estamos pagando a 100ª parte. O devedor não se sentiria feliz por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não ficará agradecido? De uma forma metafórica, a gente pensa assim: Deus só quer que eu faça um movimentozinho de mudança. Era o que ele queria da Zulmira. Não foi à toa que a Zulmira caiu nesse casamento. Então era só fazer esse movimento. Então ela não deveria ficar feliz de estar passando por essa prova? Olha só que diferença. O nosso querido Chico, o pai dele você sabe que a mãe do Chico desencarnou e o pai foi para o segundo casamento. E os filhos estavam todos espalhados. A gente conhece a história do Chico, que ele estava na casa daquela madrinha que não foi muito amorosa com ele, né? E no segundo casamento, a segunda esposa, qual foi o primeiro pedido dela? Vamos reunir todos os seus filhos. Por isso que ele, quando via a mãe, o Chico, ela dizia assim: calma, meu filho, que vai chegar um anjo. Vai chegar um anjo. Então, hoje que nós temos tantas relações assim, que você já se envolve e o outro já traz os filhos, né? Que a gente possa tratar com respeito. Porque se nós fôssemos a mãe, como é que a gente queria que cuidasse dos nossos filhos? Então, acolher como filho. E ela fez esse movimento. Eu quero reunir todos os filhos. Ela poderia simplesmente deixar e dizer: não vou criar filho de ninguém. Quero reunir todos. E criou todos. Olha que alma nobre. Como é gostoso ver isso. Não é bom a gente... Chega a ficar suave quando a gente escuta uma história dessa. Aí a gente escuta a história da Zulmira, chega a dar um mal-estar dentro da gente. É porque o amor nos faz bem. O mal nos entristece. Então é sacrifício. E o que é o sacrifício? Qual era o maior inimigo da Zulmira? Era o que estava dentro dela. O que ela tinha dentro dela? Egoísmo e ciúmes. Tal é o sentido destas palavras, abre aspas, bem-aventurados aflitos porque serão consolados, fecha aspas. São felizes porque pagam suas dívidas. E após o pagamento, estarão livres. Então, uma vez resgatando o débito, não arrumando o outro, estou livre. Quitei. Então, o caso da Zulmira. A Zulmira está arrumando débitos. Está arrumando débito. Não só ela, como a Otília também. A Odila, né? São felizes porque pagam suas dívidas e após o pagamento estarão livres. Mas se, saldando a dívida de um lado, endividam-se de outro, jamais se libertarão. Então eu passo por uma enfermidade, mas estou reclamando, maldizendo, xingando, maltratando. Ora, cada nova falta aumenta a dívida. Porque não há uma só das dívidas, qualquer que seja, que não traga consigo a própria punição. Punição essa necessária e inevitável. Então, gente, é inevitável. Se não for hoje, será amanhã. Porque às vezes nós resgatamos nessa mesma encarnação. Então, vamos pegar a dependência química. As dependências alimentares. Você estraga o corpo nessa encarnação. Os seus excessos.
E não é só dependência química, dependência alimentar, é também as dependências emocionais. O comportamento emocional, ele também está influenciando no nosso organismo. Lembra, gente, que o meu pensamento, que é um atributo do espírito, a minha forma de pensar, a minha forma de agir, e tudo isso está interligado aqui. Nós temos o nosso sistema nervoso central, nós temos o nosso sistema nervoso periférico, nós temos todo esse conjunto interligado. É impossível pensar e não descarregar para todos os neurônios. É impossível. E isso eu vou destruindo partes do meu corpo. Sofro as consequências nessa encarnação com a enfermidade. Então, muitas enfermidades nossas não é do passado, é da má conduta de hoje. Então, quando você grita, que você diz, eu tô com ódio, que raiva, eu quero matar, né? Eu vou perseguir, você não faz... Cada alterar de voz, cada movimento desse, a gente joga descargas elétricas deletérias no nosso organismo. Mas em compensação, quando nós amamos, quando nós temos a docilidade, quando nós desejamos o bem, quando nós fazemos o bem, cai também essa energia na nossa corrente, no nosso sistema nervoso central, periférico, e isso vai iluminando, energizando cada célula do nosso corpo de forma positiva. Nós somos um feixe de luz ou por pura rebeldia de escuridão. Vamos só finalizar esse parágrafo. Se não for hoje, será amanhã. Se não for nesta vida, será em outra. Entre essas faltas, devemos colocar em primeiro lugar, nessas faltas, a falta de submissão à vontade de Deus. Olha, a primeira falta é a falta de submissão à vontade de Deus. Porque se eu não submeto à vontade de Deus, eu quero fazer do meu jeito e passo a blasfemar. Então, quando Jesus nos ensina, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, é a submissão à vontade de Deus. Então, não é o que eu quero, é o que Deus quer. Ai, tia, mas o que eu quero são coisas normalmente infantis que só me prejudicam. O que Deus quer é a minha evolução espiritual. Então, na verdade, Ele quer, não é para atendê-lo, é para que nós possamos nos aproximar dele. Muita informação, né, gente? Eu não vou nem finalizar o parágrafo, porque eu sei que hoje foi denso, né? Isso mexe realmente com a gente. Então, vamos parar aí. Nós nem finalizamos o parágrafo. Vamos parar aí? O tempo já foi. Foi bom, gente? Agora é hora de fazermos a nossa gratidão, a nossa oração, né? Vamos orar? Fazer a nossa prece? Divino amigo Jesus, amor amado, amor de nossa vida, amigos espirituais aqui presentes que conduziram nossa reunião, quantas lições, Senhor, quantas advertências, quantas orientações. Amanhã, Senhor, o sol vai nascer. São novas oportunidades, que nós possamos levar o que aprendemos hoje em nossa mente, em nosso coração, que nós possamos mudar esse homem velho, essa mulher velha que somos, de comportamentos inadequados, comportamentos agressivos. Que nós possamos fazer o Pai Nosso com a consciência do seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
que nós possamos, Senhor, levantar as nossas mãos e dizer: tenha nelas, Senhor. Usa as minhas mãos para o bem. É isso que nos falta, Senhor. Muito obrigada por essa oportunidade de estudo, de reflexão. Muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui. Muito obrigada, Senhor, pela saúde do corpo, pela saúde da mente e pela oportunidade de aprender. Que a tua paz, divino amigo, possa envolver a todos nós, a todas as famílias. Muito obrigada, divino amigo, que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.